Meeting Know Your Customer regulation is challenging, but there is a lot to overcome. Inefficient processes, evolving policy and business risk appetite, and a lack of investment in technology solutions. The risks are clear. Low quality first-time review, reputational damage, and a poor customer experience. KPMG helps transform Know Your Customer by combining deep domain expertise, leading technology, and a commitment to operational excellence. You know the importance of stopping money laundering. You know how easy it is for something to slip through the cracks, and how tough the fines can be when it does. You know that while digital banking presents new opportunities, it's also a gateway for new types of fraud, which can lead to reputational damage and financial loss. FICO's Financial Crime Solutions provide integrated end-to-end money laundering compliance, so your team can stay productive while effectively managing the financial crime risk. Learn more at fico.com. Valor. Conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós, os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil. Uma empresa feita por pessoas, com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A rigorous customer due diligence process is a crucial element of any financial firm's anti-money laundering program. As CDD regulations increase around the globe, you need a reliable, tested, and proven solution. With our superior risk assessment and support for efficient operations, plus our dedication to facilitating outstanding customer experiences, Oracle is the clear choice for your organization. E continuamos com a nossa programação. Eu apresento agora o painel Pergunte aos Reguladores. E recebo para participar desse painel a Flávia Maria Valente Carneiro, ela que é coordenadora geral de fiscalização e regulação no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Marcos Vinícius de Carvalho, responsável pelo Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e também o Francisco Silveira, chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil. E para moderar esse painel, convido o Alceu Del Petre Filho, superintendente executivo do Bradesco. Alceu, seja bem-vindo. Bom dia com você, bom trabalho. Obrigado, Wellington. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e parabenizar a FEBRABAN pela realização desse 11º Congresso de PLD. Agradecer pelo convite e dizer que é uma honra moderar esse painel com os representantes do Banco Central, do COAF e da CVM.
Esse painel ele tem ocorrido com recorrência nos últimos congressos, porque é uma ótima oportunidade para todos nós, participantes da indústria, colocarmos nossas dúvidas e abrirmos oportunidade para abrirmos os debates importantes, né? Acredito que o debate em alto nível é a forma mais adequada e sadia que nós temos para evoluirmos todos juntos, regulados e reguladores. Nesse momento, nós estamos nos aproximando do primeiro ano de implementação das novas normas e estamos vivendo ali a acomodação de todos os nossos processos, nossas matrizes de risco, a abordagem de riscos, e aí surgem oportunidades importantes para nós trazermos para cá e debatermos com os nossos reguladores e abrirmos os debates que são importantes para toda a indústria. Por isso a importância desse painel, e especialmente esse ano, né? Nós recebemos muitas perguntas de forma antecipada lá na Febraban, foram direcionadas perguntas importantes que a gente tentou compilar aqui para trazer no tempo que nos é disponibilizado, né? Então a gente vai tentar fazer perguntas mais consolidadas, mais robustas, para a gente ganhar mais tempo aqui. E sem me alongar demais aqui, eu quero passar a palavra para a Flávia, nossa colega do COAF, para suas considerações iniciais. Flávia, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Desejo que estejam bem com saúde. Manifesto aqui a minha solidariedade a todas as famílias que foram atingidas por esta pandemia e saúdo os demais participantes deste painel, ao seu, o Marcos e o Silveira. Eu utilizarei os minutos iniciais de minha participação para falar sobre o COAF, enfatizando a sua posição dentro do Sistema Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Daqui para frente vou me referir só à prevenção de lavagem de dinheiro e fica mais fácil, mas sabe que eu estou me referindo a todos esses três eixos. É muito comum vermos informações sobre o COAF que não indicam com precisão o que é o COAF e como funciona o órgão. Mas aqui eu vou me referir apenas a um aspecto específico, que é a compreensão de que nós atuamos dentro de um sistema, do qual participam outros órgãos e entidades além do COAF, tais como todas as pessoas obrigadas, que são aquelas que exercem as atividades listadas no artigo 9º da Lei 9.613, os diferentes órgãos de supervisão e as demais autoridades destinatárias das informações compiladas pelo COAF. O COAF, como vocês sabem, é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, é o órgão central desse sistema de prevenção de lavagem de dinheiro, criado em 1998 pela Lei nº 9.613. Temos, portanto, já 23 anos da lei e do COAF. Esse modelo, que tem a Unidade de Inteligência Financeira como órgão central do sistema e que apoia a ação de outras autoridades, não é criação brasileira. É um modelo internacional que se orienta por recomendações do Grupo de Ação Financeira, que é o Fórum Internacional de referência para as ações e medidas adotadas pelos diversos países para a prevenção de lavagem de dinheiro. O Brasil é membro do GAFI, e nessa condição de país membro, deve observar suas recomendações e passar periodicamente por avaliações mútuas, que procuram verificar não só o cumprimento das suas recomendações, que são em 40 hoje, como também e principalmente a efetividade dessas medidas, ou seja, se os resultados esperados são, de fato, alcançados. E é assim que seremos avaliados no próximo ano, quando estaremos submetidos à 4ª rodada de avaliação. O Brasil já passou por outras 3 avaliações anteriormente. Então, no Brasil, no nosso sistema de prevenção de lavagem de dinheiro, ele foi organizado com a designação pela lei de um conjunto de setores da atividade econômica que deve adotar as medidas preventivas, que são aquelas que estão nos artigos 10 e 11 da lei, como vocês sabem, identificar clientes, manter cadastros atualizados, manter registros, realizar as comunicações ao COAF, implantar políticas, procedimentos e controles que assegurem o cumprimento desses outros deveres. Temos os setores financeiros, que têm como órgãos reguladores Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, mas temos também vários outros setores obrigados que envolvem as atividades e profissões não financeiras, que têm para eles um outro conjunto de supervisores.
O COAF é um dos supervisores desse conjunto dos não financeiros, tá? E exerce uma competência residual para exercer a supervisão de prevenção de lavageiro apenas em relação a atividades que não contam com regulação específica, e somente quanto aos deveres de prevenção de lavagem de dinheiro. O COAF apenas regulamenta os artigos 10 e 11 da Lei 9.613, o COAF não tem competência para regular nenhuma atividade, só os deveres de prevenção de lavagem de dinheiro. Então, nessa organização que foi aí criada pela lei, a gente tem diferentes órgãos de regulação e de fiscalização, e que são aqueles que emitem as instruções sobre como cumprir os deveres de prevenção de lavagem de dinheiro. E ao COAF são dirigidas as comunicações de operações suspeitas e outras que os reguladores definem como comunicações obrigadas de todos os setores regulados. Essas comunicações são recepcionadas no COAF por meio do sistema próprio, o SIS-COAF, passam a compor a base de dados do órgão e constituem o principal insumo para a elaboração dos relatórios de inteligência financeira. São esses relatórios de inteligência financeira, então, nas condições previstas na lei, disseminados às autoridades que conduzirão eventuais investigações decorrentes. Então, é importante a gente saber que o COAF não realiza investigação. As informações que passam a compor os relatórios de inteligência financeira, elas têm origem exatamente nas comunicações direcionadas ao COAF pelos diferentes setores obrigados. O trabalho do COAF é, observando seus procedimentos definidos para essa finalidade, compilar essas informações e direcionar as autoridades competentes. Vejam, portanto, a importância de as comunicações dos setores obrigados serem produzidas com qualidade e precisão. Sem qualidade, afeta o trabalho do COAF, afeta a efetividade do trabalho do COAF. E sem precisão, podem causar importantes prejuízos a investigações conduzidas pelas autoridades destinatárias do relatório de inteligência financeira. Essa diversidade de atores do sistema de prevenção de lavagem de dinheiro é fundamental, por essa diversidade é fundamental que todos possamos atuar de forma coordenada e articulada. Trazendo aqui para o foco desse painel, é importante que essa coordenação e articulação, ela se dê não apenas entre os órgãos reguladores, mas também em relação ao COAF, porque é o órgão do sistema que diretamente recebe o produto do trabalho dos demais órgãos de supervisão, que se materializa exatamente nas comunicações que são produzidas nos correspondentes setores regulados. E aqui eu vou destacar um outro assunto que tem sido central nesse evento, que é a abordagem com base no risco, que deve nortear tudo que se realiza nos setores obrigados e também nos supervisores. Se funcionar bem, a gente tem assegurado que os limitados recursos da Unidade de Inteligência Financeira, o COAF, sejam empregados naquilo que é de maior relevância e impacto, sob a perspectiva do sistema e não de cada uma de suas partes. E se a gente conseguir funcionar dessa forma, assim a gente estará contribuindo para a efetividade do sistema como um todo. Essa mensagem que eu queria transmitir inicialmente na minha fala, que somos parte de um sistema e que devemos coordenar e articular nossas ações. O sistema, ele entregará o melhor resultado, quanto melhor cada uma de suas partes atuar. Mas não só isso, quanto melhor a gente atuar de forma coordenada e articulada. A gente tem ambientes próprios para construir essa articulação, essa coordenação, como o plenário do COAF, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e eu acho que eventos dessa natureza também são uma oportunidade da gente seguir na construção dessa coordenação e articulação. Obrigada pela atenção, Alceu, devolvo a você. Nós que agradecemos, Flávia, muito obrigado. Agora já passo a palavra para o nosso colega, o Marcos, representante da CVM, o famoso Marquinho, né, Marcos? Fique à vontade, a palavra está contigo, Marcos. Obrigado, Alceu, bom dia a todos. Antes de mais nada, né, o clássico famoso disclaimer que eu tenho que estar aqui disseminando para vocês, que as minhas opiniões aqui externadas são da minha inteira responsabilidade, não necessariamente vinculam a CVM ou a sua alta administração. Quero aqui agradecer publicamente a honra de estar mais uma vez aqui na FEBRABAN. Agradeço o Rubens, o Isaac, Eli, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso pensamento institucional, né? Também quero aqui cumprimentar o Alceu e Flávia e o Silveira
Tanto tempo que estamos aqui na trincheira, né? Parece que foi ontem que começamos, mas estamos aqui. Bom, não menos importante, quero também me solidarizar com todas as famílias, né, que podem ter passado por algum problema aqui na pandemia. Eu espero que todos que estão nos escutando nesse momento estejam com plena saúde e vamos continuar tomando todos os cuidados necessários. Vamos acreditar que em breve tudo isso vai passar, mas não podemos descuidar um minuto, gente. Vamos ficar atentos, certo? Bom, quero aqui passar alguns breves recados. Muito objetivamente, difícil falar alguma coisa, né, depois da aula da Andréia e do Alexandre do painel de ontem, né, sem prejuízo também dos grandes insumos que foram aqui disseminados pelos demais painelistas. Qual é o primeiro ponto que eu queria aqui ressaltar para vocês? Que a gente fala muito, e não tem como ser diferente, né, das 40 recomendações do GAFI, mas isso está olhando muito para o âmbito da conformidade, né? A gente sabe que a abordagem baseada em risco está olhando também a questão da efetividade. Então, eu convido vocês, sempre que tiverem uma oportunidade, dar uma olhada também no segundo documento, a metodologia de avaliação do GAFI, e lá está, inclusive, abordando essas questões dos indicadores de efetividade, tecnicamente é chamado dos resultados imediatos, e esses resultados imediatos, quero chamar a atenção do número 4, né, que é justamente a importância de todas as instituições obrigadas a aplicarem adequadamente as medidas preventivas de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Vou aqui copiar da Flávia, é só PLD a partir de agora, mas não vamos nos esquecer que o P da proliferação também está presente aí no nosso pacote, e que essas medidas que têm que ser aplicadas têm que ser proporcionais aos riscos que foram identificados, né? Então, isso daí leva a gente a recordar uma questão que está chamando bastante a nossa atenção no âmbito do mercado de capitais e que já foi, em outras oportunidades, observadas pela BSM. Que quero parabenizar publicamente o Marcos Torres pelo bonito trabalho que ele fez aqui ao longo de todo esse período, né, tanto tempo à frente da BSM, e também desejar toda a sorte aí para o André Demarco, que está iniciando aí a sua gestão frente ao autorregulador. Mas qual que é esse ponto? Estamos observando, e isso é um ponto de preocupação, que existem políticas que estão numa linha muito conservadora, mas o muito conservadora não é por si só nada de errado, isso tem tudo a ver com o apetite de risco, né? Mas a grande preocupação é, estejam atentos para que todas as ações de ordem prática reflitam de maneira coerente e consistente o que está escrito na política. Não é adequado, nós temos uma política extremamente conservadora e você não colocar em prática tudo isso que você está dizendo lá. As diretrizes devem ser seguidas fielmente na modelagem de dados, na parametrização dos sistemas, em todas as regras, procedimentos e controles internos, inclusive no que diz respeito ao processo do conheça seu cliente. Então é muito importante a gente estar atento para isso. Uma outra questão que a gente precisa reforçar, e que não é demais repetir, é a importância da alta administração estar atenta, que, embora o diretor responsável, o próprio nome diz que ele é o grande protagonista, não significa dizer que ele está sozinho no palco, não é um monólogo, né? Então é importante que a alta administração se certifique que existe, se não na política, mas que a política remeta aos devidos documentos, que sejam manuais ou outro nome, respostas objetivas sobre quem faz o quê, como, quando e por quê. A gente sabe que isso não é uma ação exclusiva do diretor responsável pela norma de PLD-FTP. Isso é um assunto transversal que tem que conectar não só os demais membros da segunda linha de defesa, toda a primeira linha de defesa e, acima de tudo, a terceira linha de defesa, auditoria interna, naquilo que couber. Todo mundo tem um papel a ser seguido. Então, nós não podemos colocar o hiperfoco no diretor responsável pela norma, não para tirar a sua responsabilidade primária, não há dúvida disso. O próprio nome diz, ele é o diretor responsável. Qualquer coisa que a gente diga além é redundante, mas o compromisso que ele assumiu frente aos reguladores e supervisores não significa dizer que as demais pessoas que fazem parte da alta administração e demais órgãos-chave da instituição não tenham que estar extremamente atentas. E, por fim, eu só queria tocar num outro ponto, voltando à questão que eu mencionei, algumas políticas
poderem ser extremamente conservadoras, a gente tem aqui que ressaltar a importância de que PLD-FT requer cuidados, mas nunca foi restrição de negócios, tá? Então, como diz a própria nota explicativa da CVM, falando especificamente das pessoas expostas politicamente e também das sociedades sem fins lucrativos, ONGs, a ideia nunca foi segregar nenhuma característica ou categoria de investidor. Entendemos que cada caso tem que ser analisado isoladamente e não acreditamos que seja adequado simplesmente ter uma postura refratária, como o Gafi bem menciona naquele problema denominado de-risking, né? A gente tem que estar atento pela diferença do que é apetite de risco, do que é efetivamente tolerância ao risco e o que é cultura de risco, né? Você pode ser mais ou menos conservador naquilo que diz respeito ao apetite de risco, seguindo os parâmetros dos seus supervisores. Mas a gente tem que entender que tem riscos que eu quero, mas não posso assumir, como tem riscos que eu posso, mas não devo assumir. E a tolerância justamente pode ser comparada, numa analogia, à intolerância à lactose, né? Nesse exemplo, não significa que eu posso simplesmente assumir todo e qualquer risco. Eu tenho que fazer todos os trabalhos preventivos para verificar se a minha estrutura está adequada para absorver esse risco. E, acima de tudo, a cultura de risco, que não tem como única resposta o treinamento e a capacitação, mas, com certeza, ela não vai existir se isso não for uma prática periódica por parte das instituições. Enfim, se deixar eu posso continuar e falar até a hora do almoço, mas eu acho que o Francisco Silveira também quer falar, mas eu passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado você, Marquinhos. Acho que o Silveira não vai gostar muito, né? Silveira, a palavra está contigo para suas considerações iniciais. Obrigado. Muito obrigado, Alceu. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à FEBRABAN essa oportunidade, o Banco Central e o Departamento de Supervisão de Conduta. Nós valorizamos muito essas oportunidades de interlocução com o mercado, né? Porque são momentos em que a gente constrói bastante, né? Em conjunto. E cumprimentar os colegas de painel, o Marcos, a Flávia e o Alceu, que vai nos moderar, né? Feitos esses agradecimentos, eu vou entrar na questão mais específica da Circular 3978 e as grandes mudanças que ela trouxe, né? A gente está no primeiro ano de vigência da Circular 3978, que é o marco de implantação da abordagem baseada no risco na regulamentação do Banco Central, né? Na regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento, terrorismo e proliferação do Banco Central do Brasil. E, naturalmente, primeiro, as mudanças não são novas, porque elas foram discutidas por cerca de 2 anos antes da edição da norma, no começo de 2020, depois tivemos mais um espaço até a vigência da norma, em outubro do ano passado. Então, não é exatamente uma novidade. As novas características que ela traz, que são os requerimentos de avaliação interna de risco, de avaliação de efetividade, e mais clareza em alguns pontos que a regulamentação anterior já previa, né, que é a 3461 e que a Circular 3461 que vigia antes já traziam, a gente precisa separar isso, né? O que é novo existe uma adaptação àquilo que é novo. Mas conhecer o cliente, monitoramento de operações, comunicação ao COAF não são coisas novas, né? São coisas que já estavam presentes e que ganharam uma nova, em muitos casos, uma especificação maior de algumas questões, né, que já faziam parte da regulamentação, e, em outros casos, a novidade, como a avaliação interna de risco. Avaliar risco de PLD, né? Embora isso seja requerido hoje com os parâmetros que estão na norma, nunca foi proibido, e muita gente já avaliava risco de PLD antes da 3978. Né? Isso muitas instituições já, olhando para melhores práticas de mercado, já vinham
buscando identificar de uma forma mais formal e com uma metodologia específica os riscos de LD, bem como classificar clientes, que é outra questão mais que veio na nova norma, mas que já estava presente em muitas instituições por conta de olhar para melhores práticas e entender cada vez melhor o seu risco e como mitigar o seu risco. Mas isso agora, a grande diferença é que tudo isso agora entrou dentro de um conjunto de requerimentos regulamentares que estão lá especificados. Então, sempre lembrar da adaptação àquilo que mudou, mas tem muita coisa que não mudou fundamentalmente, né? Mudou nos detalhes. E aí, eu vou aproveitar um pouco o gancho do Marcos na questão de que o diretor responsável por PLD não está sozinho, né? E todas as responsabilidades que estão, todos os procedimentos que precisam ser realizados para cumprir, de fato, a regulamentação, a Circular 3978, não dependem única e exclusivamente da área de PLD, né? Prevenção à lavagem de dinheiro é uma coisa que é transversal nas instituições. Por quê? Se determinadas áreas não fizerem bem o seu trabalho, não haverá condições da área de PLD fazer bem o trabalho dela. E aí a gente passa desde o desenho de produtos, né, de como é que vai se colocar um produto no mercado, né, e naturalmente a área de PLD já se envolve na questão dos riscos, né, mas a gestão tanto do desenho como da própria comercialização dos produtos e serviços, da busca dos clientes, né? Está lá nos canais, né? Então, desenho produtos, distribui esse produto através de canais. É nesses canais que vai acontecer o fato, né? De trazer o cliente e a oportunidade de conhecer o cliente. Então, essas áreas são muito importantes para a PLD, porque se elas não fizerem adequadamente o seu trabalho, não tem como a área de PLD fazer o dela, né? E aí vai a área de cadastro. Cada instituição é outra área extremamente importante e vital para a PLD, porque olha só, então a gente tem o conheça seu cliente acontecendo lá na ponta, né? Então isso tem que acontecer com parâmetros e procedimentos adequados. E essa informação tem que vir para sistemas que sejam adequados e acessíveis e que deixem essa informação disponível, né, dentro do cadastro, para que, tendo as informações também do lado do registro das operações, que são outros sistemas legados e outras áreas que produzem, tornando essas informações disponíveis, é que vai acontecer, de fato, o monitoramento das operações frente ao perfil do cliente, para que se possa abrir os alertas e, a partir dos alertas, fazer a análise e as comunicações que sejam adequadas para o COAF. Então, a área de PLD ela não existe sozinha e ela não funciona se outras áreas importantes da instituição, outras áreas vitais da instituição não funcionarem de maneira adequada para que tudo isso possa acontecer. Então, mais uma vez, enaltecendo aí a abertura que a FEBRABAN dá para esse tipo de evento, porque a gente sabe que tem, na audiência, a gente tem muita gente da área de PLD, mas tem muita gente das outras áreas também dentro das instituições que vão ter a oportunidade de participar da discussão e de cada vez mais estar próximo e entendendo qual é o papel de cada um. E, como bem falou o Marquinhos, precisa estar explícito lá na política, né? Eu tenho certeza que esse painel vai ser nós vamos ter muitas discussões interessantes aqui, e para não atrasar as discussões propriamente, eu já passo de volta então para o Alceu, agradecendo e ficando à disposição aí para o debate. Obrigado. Obrigado você, Silveira. Se me permite um comentário, um complemento.
PLD é uma missão de todas as linhas de defesa, né? Não é só a área de PLD que responde ou que tem obrigações a respeito. Bom, tá muito bom, mas agora a gente vamos para as perguntas, né? Então, eu selecionei aqui por temas. Então, o primeiro tema que nós vamos tentar abranger aqui são os criptoativos, tá bom? É uma pergunta para os 3 reguladores. Eu vou ler aqui a pergunta, na verdade, são 3 em uma só, tá bom? Quais os principais pontos de atenção a serem observados ao analisar operações envolvendo criptomoedas? Como elas têm sido utilizadas para lavagem de dinheiro no âmbito nacional e internacional? E a última, o Brasil estaria preparado para adotar uma criptomoeda? Passo a palavra para a Flávia. Por favor, Flávia. Bom, eu vou dar aqui a abordagem sobre a perspectiva do COAF, tá? Então, o primeiro ponto que eu destaco é a avaliação nacional de riscos. Foi objeto de um painel ontem, né? E acho que quem acompanhou viu que as atividades com criptoativos foram identificadas como de alta vulnerabilidade pelo fato apontado de não haver a regulamentação da atividade e, consequentemente, não haver uma regulamentação dos deveres de prevenção de lavagem de dinheiro para os provedores de serviços e ativos virtuais. Como vulnerabilidade inerente, a Avaliação Nacional de Risco cita características próprias desse tipo de negócio, que é o fato de as informações de identificação de remetente e destinatário não necessariamente estarem disponíveis, a velocidade com que as operações ocorrem, são transacionadas, e o alcance global. Então, como primeira medida, é que o resultado da CNR, que foi elevada, foi disseminada para todas as pessoas obrigadas, como foi dito ontem, que esse resultado sensibilize os processos de avaliação de risco em todas as pessoas obrigadas, né? Desse modo, negócios, situações, transações que envolvam esse tipo de atividade precisam receber uma classificação de risco adequada e estarem submetidas a medidas reforçadas de devida diligência. Eu lembro ainda a recomendação 15 do GAFI, é importante, né? Ela foi alterada em 2018, para contemplar textualmente as atividades com os ativos virtuais, em razão exatamente dos riscos percebidos. Então, já vimos aí o movimento do GAFI nesse sentido. Entre os requisitos está a necessidade de essas atividades serem regulamentadas para fins de prevenção de lavagem de dinheiro, o que a gente ainda não tem no Brasil. E que os provedores desse tipo de serviço sejam autorizados e registrados e submetidos a uma supervisão efetiva em matéria de prevenção de lavagem de dinheiro, coisa que também não temos no Brasil. Portanto, assim, a gente ainda tem no Brasil um caminho a ser percorrido no tocante à regulamentação dessas atividades e, consequentemente, temos também a regulamentação dos deveres de prevenção à lavagem de dinheiro para quem oferece esses negócios. Agora, um outro aspecto que, independentemente do tempo em que essa regulamentação virá, que a gente já pode, desde já, focar e ter atenção, é um outro aspecto da recomendação 15 também, que é a necessidade de o risco de novos produtos e negócios serem avaliados preliminarmente ao seu lançamento, para que sejam definidas medidas mitigadoras e de gestão desse risco. Obrigado, Flávia. Marcos, por favor. Obrigado, Alceu. Primeiro, né, não devemos nos esquecer que não é um assunto simples, extremamente complexo, né? Não à toa, e essa informação é pública, né? Isso daí foi pauta de ações da ENCRA em anos passados, e não houve um consenso sobre quem efetivamente ou quais instituições, talvez não seja nem correto colocar no singular, que deveriam assumir a responsabilidade da regulamentação do tema como um todo, inclusive no que diz respeito à PLDFT. É notório também que o Congresso brasileiro já está tratando isso no âmbito legislativo, com alguns projetos de lei, e evidente, eu não tenho nenhuma bola de cristal, qualquer pessoa que falar que vai acontecer no dia tal, não pode estar tendo um comentário racional, mas é fato que oportunamente o nosso legislativo, com a sua sabedoria e com a sua autonomia,
das respostas que nós precisamos sobre quem ou quais instituições vão ser responsáveis pela regulamentação e fiscalização desse segmento econômico como um todo. É importante falar especificamente no mercado de valores imobiliários. Quem não está muito familiarizado com esse segmento econômico precisa compreender que existe uma dinâmica onde não existe um conceito único do que é valor imobiliário ao redor do mundo, né? Basta nós vermos, né, a diferença que existe, por exemplo, com a Securities Exchange Commission lá nos Estados Unidos, onde alguns produtos são de competência na SEC lá e não são aqui no Brasil, e vice-versa, né? Então você tem que se pautar efetivamente no que diz a lei sobre o que é valor imobiliário. O entendimento da CVM é que a lei, como está hoje estruturada, não dá essa competência para a Comissão de Valores Imobiliários. Evidentemente que o Legislativo pode mudar isso em um novo marco legal, mas nesse momento não se considera o ativo virtual propriamente dito no seu mercado à vista como um valor imobiliário. O que a gente precisa frisar e pode, de certa forma, gerar um pouco de confusão em alguns interlocutores é que um dos conceitos que justamente define a fronteira do que é ou não valor imobiliário é aquele clássico dueto, né, da oferta pública e a promessa de rendimento ou participação, né? Então, nesse sentido, caso um ativo virtual ou qualquer outro ativo, eu posso falar do avestruz, do boi gordo, da água de coco, do camarão ou do manganês, qualquer produto que tiver nesse dueto oferta pública e promessa de rendimento, ele se torna um valor imobiliário não pelo ativo objeto em si, mas pelo veículo pelo qual ele está ingressando no mercado de capitais, né? Então, nada impede, não está na contramão do que eu falei, que alguém possa estar dentro das regras da CVM, com os devidos registros prévios, está ingressando com algum produto específico que possa ter lastro no criptoativo, né? Não é novidade para ninguém, é notório que, por exemplo, a B3 já tem um ETF que está seguindo alguns parâmetros aí da precificação de ativo virtual, e alguns fundos de investimento também podem investir em ativos virtuais, mas sempre observando, não investindo diretamente, mas seguindo um lastro de algum mercado externo que esteja efetivamente regulamentado, né? Então, você não tem como adquirir no fundo, por exemplo, diretamente um criptoativo aqui. Necessariamente você tem que entrar via cota de um fundo no exterior, numa jurisdição em que isso esteja efetivamente regulamentado. Então, é isso que nós temos no momento. Evidente, né, que a qualquer momento a gente pode ter uma nova diretriz dependendo do que for definido pelo Poder Legislativo, e reitero aqui todas as palavras da Flávia. Independente disso que eu falei, nada impede que alguma instituição que esteja nos assistindo aqui se relacione comercialmente, tendo uma instituição cuja principal receita esteja relacionada com criptativo no seu quadro de clientes, né? Então, até para manter coerência com tudo que eu falei, a gente não pode, na minha opinião, segregar. Eu acho que cada um tem que ter análise de risco individualizada e nós não podemos, de maneira alguma, sob o meu ponto de vista, logo de partida, ter uma visão conservadora e classificar isso como altíssimo risco ou, alternativamente, simplesmente eu não quero tê-lo como cliente aqui. Não é assim que a CVM enxerga o que é uma abordagem baseada em risco. Repito, cada caso deve ser tratado individualmente. É isso, o seu. Obrigado, Marcos. Muito esclarecedor. Obrigado. Silveira, por favor. Obrigado ao seu. Esse tema realmente é palpitante, né? A gente está sempre tendo discussões a esse respeito. Eu acho que nas falas do Marcos e da Flávia a gente já teve bastante sobre a questão de que esse é um típico cliente, e o cliente não é o emissor do criptoativo. E aí é bom sempre a gente separar. A gente não chama de criptomoeda, a gente chama de criptoativo, aqueles que são que não possuem, que não são emitidos por um governo ou por um banco central. A gente está falando de criptoativos. A gente não usa o termo criptomoedas porque não consideramos que sejam de fato moedas são ativos. Então é bom separar. Quando a gente está falando disso, tem para que um criptoativo possa ser comprado e vendido, tem a figura da exchange,
que é denominada lá pelo GAFI como VASP, Virtual Asset Service Provider, que é aquele que compra e vende o criptoativo das pessoas, que transforma o criptoativo em moeda e moeda em criptoativo. Então, de fato, essa é uma categoria de clientes que cada instituição vai ter que abordar na sua avaliação interna de riscos, da forma que considerar mais adequada, e vai tratar isso no Conheça Seu Cliente, no monitoramento das operações e mesmo na aceitação do cliente, dentro dos parâmetros que a sua política estabeleça. Né? Então, esse é um aspecto. Né? Feito isso, estabelecido o nível de risco, estabelecidas as informações que são necessárias de Conheça Seu Cliente e os parâmetros de monitoramento, ele vai ter os seus respectivos alertas e as eventuais comunicações ao COAF conforme sejam feitas as análises. Então, eu acho que essa parte de pensar nas operações que ocorrem no dia a dia em relação à PLD, ela entra no processo, né, essas exchanges ou os próprios clientes que estão transacionando, comprando, vendendo criptoativos, entram no processo como um todo, no processo de PLD, assim como outras atividades, e aí as suas características é que vão ditar o nível de risco e as suas análises é que vão ditar as eventuais comunicações. Então, desse lado, eu acho que a gente está bem suprido pelas falas da Flávia e do Marcos. Eu queria lembrar que aqui no Brasil, e é parte das questões que foram feitas, a questão de se o Brasil estaria preparado para adotar uma criptomoeda, o Banco Central vem promovendo as discussões sobre o real digital, que seria a nossa CBDC, né? Aqui no Brasil, vinculada ao Banco Central, de emissão do Banco Central, e que é diferente de criptoativos. Aí nós estamos falando de uma moeda digital que representa o real. Então, moeda de fato. Né? Nesse particular, os estudos se iniciaram, né? E o Banco Central já divulgou diretrizes. Dentre essas diretrizes está a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, que vai precisar ser observada, né? Observar as questões de prevenção à lavagem de dinheiro é uma das diretrizes que foi colocada na apresentação inicial do tema pelo Banco Central. E, coincidentemente, amanhã o Banco Central está promovendo um webinário, dos vários webinários sobre o real digital, que vai abordar justamente, tanto de um lado a questão de proteção de dados, de LGPD, e de outro lado a questão de PLD também, de evitar transações ilícitas. Então, esse webinário amanhã eu acho que é bastante interessante. E, de novo, a moeda digital do Brasil, ela está, neste momento, o Banco Central está promovendo uma grande discussão para poder entender e decidir qual é a melhor forma de seguir nesse caminho. Então, acho que para essa questão era isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Obrigado a você, Silveira. Obrigado, muito esclarecedor também. O segundo item aqui que vem para a nossa pauta é o Conheça Seu Cliente. Né? Então, temos também muitas perguntas. Aliás, eu gostaria de avisá-los que nós estamos recebendo muitas perguntas no chat e com certeza a gente não vai conseguir fazer todas, mas a gente vai dar um jeito de responder e fazer essas perguntas chegarem até vocês para devolver as respostas para os nossos participantes. São 3 perguntas em uma. Sobre a classificação de risco do cliente, se vocês podem compartilhar alguma boa prática já identificada entre as IEPs. O que vocês acham do uso de birôs para identificação ou validação da identificação dos documentos do cliente? E no avanço do mundo digital, como vocês avaliam aí todo o atendimento daquele princípio do Conheça o Seu Cliente nos dias atuais? Flávia, está contigo. Obrigado. Bom,
para o COAF, como vocês sabem, é interessante que toda informação reunida e produzida no procedimento de Conheça Seu Cliente de análise e que são utilizadas para fundamentar a decisão de comunicar ao COAF, é importante que essas informações elas sejam agregadas aos fatos reportados nas comunicações. E aí, essa questão da classificação de risco ainda não é uma prática regular, mas é algo a se considerar, que seria a inclusão nas comunicações de sinalizações referentes à classificação de risco de clientes e de operações. Inserir sinalizações dessa ordem nas comunicações dirigidas ao COAF. Ou seja, fazer transitar no sistema e chegar ao COAF essas sinalizações obtidas a partir da classificação de risco do cliente. Com relação ao avanço digital, o Silveira comentou há pouco que os requisitos da norma não tem tanta novidade. É verdade, mas hoje a gente tem um cenário bem diverso daquele que tínhamos há algum tempo atrás, né? Talvez até esse requisito do Conheça Seu Cliente seja aquele que talvez mais evoluiu, né, desde a publicação da lei em 1998, pelo dinamismo dos negócios, pelos diferentes canais que hoje são utilizados no relacionamento do cliente com as instituições. Então, no passado, a gente tinha... os relacionamentos eram presenciais, você fazia um cara-crachá, um documento com foto para fazer a identificação. Hoje em dia o cenário é diverso, né? E a própria norma, né, na medida em que esses requisitos foram detalhados, é a melhor evidência de que realmente esse procedimento ele vem ganhando evolução ao longo do tempo. Então, as normas hoje, elas tratam dessa matéria com um detalhamento que não existia antes, né? Então, assim, por um lado, a gente pode pensar que esses relacionamentos estabelecidos por diferentes canais podem representar um desafio, né? Assim, desse modo, a identificação, ela deixa de ser um ato. A identificação é um procedimento que vai passar por várias validações para confirmar se aquela pessoa que se apresenta como cliente é quem ela diz que é, né? E, a partir daí, todo o procedimento de qualificação, reunir informações do cliente, capacidade econômico-financeira, perfil de risco, relação, natureza da relação de negócio, a qualificação incluir a identificação se a pessoa é exposta politicamente, no caso de beneficiário final, a identificação ser feita em toda a abrangência desse conceito, que não se restringe à propriedade legal, é um conceito que tem outras vertentes, né? Quem tem a gestão do negócio, quem se beneficia dos negócios. Assim, de qualquer modo, o procedimento Conheça Seu Cliente, ele é crítico para a prevenção de lavagem de dinheiro. E para o COAF, todas as informações reunidas nesse procedimento, elas inseridas nas comunicações, elas vão contribuir muito para a melhoria da atividade de inteligência financeira. Obrigado, Flávia. Marcos, por favor. Obrigado, Alceu. Assinando embaixo, inclusive com o certificado digital, que a gente vai falar de novas tecnologias, né? Tudo que a Flávia comentou aí é mais pura verdade. Não vamos aqui dizer que o relacionamento presencial acabou, mas definitivamente o problema aí da pandemia, não digo que antecipou, mas acelerou em altíssima velocidade a mudança definitiva desse ambiente presencial. Fazendo aqui até um comentário, talvez, não me levem a sério, é só para descontrair, talvez o cliente estar presencialmente possa até ter um sinal de alerta para comunicar ao COAF hoje, fazendo essa brincadeira, de novo, não me leve a sério, de tal forma que isso não é mais o mundo real, está todo mundo, né, utilizando o home banking, o celular. Mas o grande fato é o seguinte, né, a gente nasceu num mundo em que o documento existia fisicamente e a gente tirava uma fotocópia e pelo menos um terço da instituição era ocupada por arquivos, né, aquelas caixas box com um monte de papel mofando, inclusive aquele papel cortava o dedo, e quem trabalhou com isso ainda que um dia sabe. Bom, mas aí a gente migrou há algum tempo para um ambiente em que você mandava
um arquivo PDF ou algum outro tipo de arquivo para que você possa, de fato, eliminar esse papel, ainda que você tivesse o relacionamento presencial ainda. Mas, independente do relacionamento presencial, a gente já está num patamar já que é uma realidade. Eu não digo que isso daí é o futuro, né? Isso daí é o presente. O documento já é nato digital, né? Então, eu tenho um RG digital hoje no Brasil, ainda que eu não tenha um número unificado para todos os estados, eu já tenho o RG digital, eu já tenho a CNH digital, eu tenho carteiras da OAB, Conselho Regional de Contabilidade, outras entidades de classe que autenticam e diz, olha, você é você, mas a pergunta, até pouco tempo, é aonde isso vai parar? Eu acho que temos uma nova pergunta, isso vai parar? Todos vocês sabem que o banco já pode atestar, sem discutir o quanto que a lei permite ou não, que você é você. Afinal, se você pode assinar um cheque ou mandar um Pix e o banco diz que é você, então por que ele não pode dizer que você é você num outro relacionamento? Então, a gente não tem dimensão da quantidade de meios distintos pelos quais você pode provar que você é você. Então, fica uma pergunta que não tem resposta, né? Cada instituição vai ter que dizer, eu estou preparado para isso? Isso vai ter que estar na avaliação interna de risco, com certeza. E temos aí exemplos extraordinários do que podem ser bons indicadores de efetividade. Como que eu tratei essa realidade? De novo, isso não é o futuro, isso é a realidade. Né? A gente está falando de inovações, que na verdade já não são inovações. A gente falava isso olhando para frente, agora já estamos olhando para hoje, né? Como é que as instituições vão conversar entre si num ambiente de open banking, open insurance, ou open market, pensando em todos os segmentos econômicos compartilhados entre 2 ou 3 mais instituições? Quem vai olhar o quê? Eu vou acatar cegamente o que a outra instituição que recebeu o dado primário fez? E se eu tiver apetite de risco diferente, o que essa assimetria pode significar? Quer dizer, então, olha só a batata quente que eu estou deixando para o Silveira. Mas são perguntas que não têm resposta, porque a resposta está na própria instituição. Mas isso significa dizer que no Open Banking eu posso ter 3 instituições classificando o mesmo cliente com 3 níveis de risco distinto? Isso por si só não é errado. É algo que a gente vai ter que conviver cada vez mais. E quando a gente olha para o fato de, numa diligência devida, eu buscar informações suplementares para ter maiores informações para complementar a política Conheça Seu Cliente, eu sempre aviso que é necessário, é razoável, é adequado uma diligência prévia. Sim, não apenas para você se certificar que ele é de fato um prestador de serviço relevante, como diz a norma da CVM. Sim, eu também deveria classificar esse risco, eu deveria colocar esse insumo desse burô na minha matriz de risco. Como também eu tenho que ter uma preocupação com LGPD. Senhores, aqui não é um painel sobre LGPD, mas dizer que o diretor responsável pela norma de PLDFT-P, também da proliferação, não tem nada a ver com isso? Será mesmo? Até que ponto, se aquela instituição que está fornecendo dados para você não fez a lição de casa direitinho, se não pode ter reflexos na sua instituição? O mínimo que se precisa fazer é um trabalho articulado com o responsável pela Lei Geral de Proteção de Dados na sua instituição. E nem preciso dizer, né? A CVM considera um pecado capital a utilização inadequada desses dados que foram capturados para fins de prevenção à lavagem para fins comerciais. Retornando ao foco da questão, sim, não só pode, como deve buscar informações suplementares para você conhecer o seu cliente, mas sempre dentro dos limites da lei. A gente não pode acreditar que o fato da instituição ter um mandato, ela está simultaneamente entrando na órbita do vale tudo. A gente tem que respeitar os limites legais e trabalhar com esses limites legais. Temos que ter muito cuidado e uma boa diligência preliminar nesse prestador de serviço, se não vai resolver todas as dúvidas, com certeza vai esclarecer boa parte delas. Recomendação 15. Novas tecnologias é a realidade da política Conheça Seu Cliente. Coloquem isso na pauta em caráter definitivo, inclusive na pauta do treinamento do processo de capacitação, desculpe. E um último ponto, né? O grande trabalho, o epílogo, né? Naquelas situações em que é aplicável identificar o beneficiário final,
Banco Central deu um baita passo para frente, eu parabenizo aí, onde ele explicitou na nova norma, né, situações em que não existe o conceito aplicável do beneficiário final, considerando o controle, o benefício, posto que aquele investidor está pulverizado em diversas pessoas que você não consegue chegar, mas muita atenção no que diz respeito à identificação do beneficiário final naquelas situações em que isso é aplicável, principalmente quando a gente está falando de um investidor não residente. É importante que tudo isso fique documentado e que faça parte dos indicadores de efetividade. A sua pergunta, Alceu, ela não pode ser respondida olhando apenas como política conheça seu cliente, mas isso, repito, é um ambiente fértil para que a instituição possa demonstrar bons indicadores de efetividade. Obrigado, Alceu, passo a palavra. Espero ter respondido adequadamente as dúvidas sobre a ótica da CVM. Respondeu sim, eu que agradeço, Marcos. Silveira, por favor. Obrigado, Alceu. Então, vamos lá. No tocante à classificação de risco, como já foi mencionado, existe uma interconexão muito grande entre a avaliação interna de risco e como eu vou colocar parâmetros para classificar o cliente dentro daquilo que foi definido na avaliação interna de risco. Eu acho que a gente teve um painel excelente ontem, inclusive contando com a Andréa Vargas, o Alexandre Pinheiro, falando sobre a avaliação interna de risco, que é uma peça fundamental. Então, olha só, se a avaliação interna de risco vai dizer quais são os parâmetros para eu classificar os clientes, né? Eu preciso que o conheça seu cliente e traga as informações suficientes para que eu possa avaliar aqueles parâmetros e classificar o cliente. Então, essa interconexão ela vai além da própria avaliação interna de risco. Ela vai na utilização daquilo que está definido na avaliação interna de risco para definir quais são as informações que eu preciso de um cliente para poder classificá-lo. Essa é uma relação muito importante, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Quando fala de conhecer o cliente. Eu conhecer o cliente, ele é dividido em duas partes, né? Identificação e qualificação. Para a identificação, não existe abordagem baseada no risco. Eu tenho que saber se a pessoa é a pessoa mesmo, independente do risco. Então, esse é um ponto crucial e que não passa só pela regulamentação do PLD, mas também, no caso de conta de depósito e conta de pagamento, passa pela própria regulamentação da abertura de conta de depósito, da abertura de conta de pagamento. Essa certeza de que a pessoa é ela mesma é extremamente importante e não dá para penhorar, não dá para relevar, né? Porque isso causa toda sorte de problemas. Uma identificação, a identificação não ter parâmetros adequados. Então tem que ser presencial? Não. No mundo digital, a gente tem hoje muitas formas. As formas de biometria estão avançando em várias frentes, né? Não é só digital, não é só reconhecimento facial. A biometria está aí fervilhante no mundo para facilitar esse reconhecimento da pessoa no mundo digital, né? Para que ela possa ser reconhecida como ela mesma dentro do mundo digital. Não que isso exclua completamente a possibilidade de fraude, porque as pessoas que trabalham para fazer fraude também estão aperfeiçoando os seus métodos cada vez mais, né? Então, esse é um trabalho que não tem fim, de procurar dar mais segurança ao processo de identificação dos clientes, né? E aí a gente passa por eu acho que é até interessante a gente falar sobre experiências, né? A gente já teve casos concretos em que uma fraude muito evidente, quando a gente foi discutir com a instituição, mas você faz onboarding digital, você não tem essas... Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas então como é que passou esse caso aqui?
Ele, não, mas eu só vou derivar isso daqui se tiver 5 flags. Se tiver 4, eu não derivo, eu deixo passar. Aí não adianta ter tecnologia se a tecnologia indica problemas e você não trata os problemas que a tecnologia indica, né? A tecnologia, num caso como esse, fica absolutamente inútil, né? Mas, enfim, naturalmente, esse tipo de caso a gente trata, são tomadas as providências de praxe, né? Mas, enfim, então a identificação é um ponto crítico. E aí, caindo para a qualificação, aí sim, o quanto você vai aprofundar a pesquisa, o requerimento de informações que você vai fazer do seu cliente e a pesquisa para confrontar essas informações, aí sim depende do grau de risco, não só do risco do cliente, como do risco do produto que você está vendendo para esse cliente, né? Então, a due diligence de um cliente que vai ter uma conta full, uma conta de depósito full, pode ser diferente ou mais profunda do que a due diligence que vai ser para uma conta de pagamento que tem uma limitação de movimentação, já dá alguma limitação no risco também, né? Então, aí sim, na qualificação, a gente tem toda essa diferenciação com base no risco, para poder fazer um bom trabalho de conhecer seu cliente, né? Confirmações em birôs, excelente, mas não suficiente. Essa é a ideia. Eu acho que até o Marcos já tinha mencionado isso. É ótimo, porque nos birôs você consegue ter uma razoável certeza de que a pessoa existe, consegue ter uma razoável certeza do provável endereço dessa pessoa, de onde ela mora, você pode ter uma razoável certeza até da capacidade financeira dela a partir de informações de birô. Mas o problema, a pessoa é ela mesma. Esse é um problema que o birô não resolve. Esse é um problema que a tecnologia de identificação e de biometria que vai resolver, não vai ser o birô. Fica esse recado. É ótimo, mas não é suficiente usar informações de birôs, né? Eu acho que isso é bem importante. Mas, enfim, voltando aí à questão também que o Marcos mencionou, a gente teve um avanço na nossa regulamentação, pequeno ajuste na 3978 recente, com a resolução BCB 119, que trouxe um rol maior de pessoas jurídicas onde não se supõe que haja um beneficiário final identificável e que não exime naturalmente as instituições de identificar as pessoas todas que fazem a gestão, que são procuradores que movimentam e que têm o poder sobre aquela pessoa jurídica, inclusive as questões mais complexas aí de investidor estrangeiro que podem ser bem desafiador, né? Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista de conhecer seu cliente, do mundo digital, eram esses os principais comentários que eu gostaria de fazer. Obrigado. Eu que agradeço, Silveira. Bom, nós já estouramos o nosso prazo, e só por esse esquenta aqui nós já vimos quão rico é esse painel, né? Já começa a nossa reivindicação com a FEBRABAN para termos aqui um painel no ano que vem de pelo menos 4 horas nesse tema. Nós tínhamos muitas perguntas, mas nós vamos tentar responder todas e fazer com que elas cheguem a quem fez as questões. Do nosso lado aqui, eu queria agradecer muito a Flávia, o Silveira, o Marcos. Foi uma honra dividir esse painel com vocês. E, mais uma vez, agradecer a FEBRABAN, sempre muito parceira, sempre junto com a gente em todas as questões aí. Obrigado, bom congresso a todos. Obrigada.